Aí imagina a seguinte cena. Um projeto de engenharia tipo de 100 milhões de reais. Ele tem um cronograma mais perfeito do mundo, os melhores engenheiros, orçamento aprovado. Uhum, o cenário ideal, né? Exato, o cenário dos sonhos. Mas aí, amanhã de manhã, a obra inteira é paralisada por um motivo bizarro. A falta de um rolo de papel higiênico. Pois é, ou a falta de um galão d'água potável, sabe? Nossa, sim! Parece piada, um exagero cômico total, mas essa é a realidade nua e crua da gestão de grandes projetos. A gente foca tanto em quem vai soldar um tubo que esquece do resto. A infraestrutura invisível, exatamente. Aquilo que sustenta as pessoas no dia a dia. Isso. E é justamente para iluminar essa zona cega que a gente vai mergulhar na nossa imersão de hoje. Nós pegamos um material bem denso, super fascinante, sobre o balanceamento de insumos do projeto. Focado nessa administração de materiais que não são reutilizáveis, né? Isso aí. A nossa missão aqui é mudar completamente o jeito de pensar o planejamento. Parar com essa obsessão por contar só as horas trabalhadas e começar a gerenciar o invisível. E é uma quebra de paradigmas gigantesca que os textos trazem, sabe? Porque, historicamente, o mercado tem um fascínio quase exclusivo por nivelar os recursos humanos. Tipo, não deixar o cara sobrecarregado hoje e ocioso amanhã. Exatamente. O grande truque dos softwares era esse. Só que as fontes de hoje mostram um sistema bem mais frágil. A ideia não é só fazer listinha de compras burocrática, sabe? Tá, e o que seria na prática, então? É criar uma lógica onde o estoque atue como verdadeiro pulmão do projeto. Um pulmão que, não pode esvaziar nunca. O saldo tem que estar sempre positivo, acompanhando o ritmo acelerado da obra. Tratamento focando só em quem vai bater a massa, sabe? E esqueceu o principal. Pois é. Esquecer de calcular se tem farinha suficiente ou se tem gás no botijão. Tipo, se o gás acaba no meio do caminho, não importa se você contratou o melhor confeiteiro do mundo, né? O bolo não sai. Com certeza. A imagem do gás ilustra perfeitamente, porque se falta o insumo, o corpo inteiro entra em colapso. Mas para a gente entender esse fluxo, esses materiais que viram fumaça na obra... Tipo diesel, as luvas, os filtros. Exato. A gente primeiro precisa desconstruir um mito gigante sobre as pessoas que usam essas coisas. A famosa regra 1 do texto. Opa, beleza, vamos desvendar isso. Porque quem estuda gestão sempre aprende aquela divisão super certinha, né? De um lado a galera que põe a mão na massa, o trabalho direto, o pedreiro, o eletricista. Isso. E do outro lado, o trabalho indireto, que é a equipe técnica de supervisão. Mas o texto diz que, na poeira da obra, essa caixinha teórica simplesmente desmorona. Desmorona totalmente. A obra real adora bagunçar essa gaveta, sabe? A teoria fala que é tudo separadinho, mas a fronteira entre executar e apoiar é muito difusa na prática. É uma zona cinzenta, então. Sim, muito cinzenta. Pensa num mecânico montador. De manhã ele tá lá com a chave de fenda, apertando a bomba hidráulica. Ele está transformando o projeto fisicamente. Trabalho direto puro. Exato. Mas à tarde, o mesmo cara, com o mesmo crachá, ele é chamado para inspecionar um alinhamento que outro cara fez. Ou dar um treinamento de segurança. Ah, entendi. Aí ele já não tá mais construindo nada físico. Ele virou apoio, virou trabalho indireto. E mudou em questão de horas. Isso. O centro de custo dele no orçamento não muda, mas a função flutua de acordo com o caos do canteiro de obras. Nossa, faz muito sentido para quem lida com máquina pesada. Mas e o pessoal da área puramente administrativa? Como assim? Tipo, a equipe de RH ou o cara do almoxarifado que fica ali atrás do balcão entregando o martelo? Eles não seriam sempre 100% indiretos? Como que essa galera suja a bota na produção? Então, o texto enfrenta exatamente esse ponto, usando o almoxarife de campo e o apontador como exemplos clássicos. No papel, eles são o apoio indireto clássico, né? Não levantam parede nenhuma. Ficam mais na burocracia. Só que numa operação rápida, a velocidade deles dita a produção. O almoxarife que fica colado na frente de serviço, ele entrega um disco de corte no exato segundo que a máquina falha. Ele tá ali no meio do fogo cruzado. Exatamente. Nesse momento que o peão levanta a mão pedindo o cabo elétrico, esse almoxarife vira o sistema nervoso da obra. Se ele demorar 20 minutos, a linha inteira para por 20 minutos. Caramba, ele passa a ser uma restrição de produção direta.
Sim, ele atua no mesmo fluxo e na mesma urgência de quem está executando. A divisão entre quem faz e quem apoia é praticamente uma ilusão de escritório. Uma ilusão de quem fica no ar-condicionado, né? É como se o sistema nervoso e um músculo virasse uma coisa só. Mas vem, cara, se as pessoas fluem desse jeito, entre o que é direto e indireto, os materiais devem fluir junto. Fluem de forma incontrolável. Isso deve ser um pesadelo logístico. Como é que você rastreia se o papel ou a luva foi para o cara do direto ou do indireto? É um pesadelo que destrói a maioria dos cronogramas. E a sacada genial do material, nas regras 2 e 3, é não tentar separar por crachá, mas classificar pela finalidade do material. Ah, dividir em categorias mais amplas. Exato. Eles dividem os insumos comuns em 4 grandes classes vitais. A primeira é a de subsistência. A base de tudo, água potável, alimentação, o famoso papel higiênico. O básico para o ser humano funcionar. Isso. A segunda é segurança e proteção. Todos os EPIs, tipo luva, capacete, isolamento de área. Depois tem a terceira classe, que é operacional e de apoio. Que seria a energia elétrica, as ferramentas manuais, rádio. Perfeito. Energia, combustível, comunicação. E, por fim, a quarta classe, que agrupa outros. Tipo coisas de escritório, prancheta, papel. Certo. Mas ter essas listas gigantescas não é o que trava o sistema de gestão no final das contas. Perigo de ter uma lista hiperfragmentada. Ficar controlando caneta por caneta não dá. A solução que eles trazem é organizar tudo por kits. Opa, agora a coisa fica realmente interessante. Como funcionam esses kits? A lógica é simples. Em vez de comprar sabonete e papel toalha separados, o que pode gerar atraso em um deles, você cria um kit de higiene. Na segurança, cria o kit básico de EPI. Agrupo que funciona junto. Exato. Melhora absurdamente a leitura do planejamento. Se o capacete chega, mas o óculos não, o kit não está completo. E aí o sistema já acusa que aquela tarefa não pode começar. Genial. Eu gosto muito dessa parte, porque entra num conceito que eu chamo de oxigênio de bastidores. Ah, o oxigênio de bastidores, gostei. Como assim? É que pensa bem, a água potável e o papel higiênico não escolhem crachá. Ninguém, tipo nenhum diretor, vai botar o papel higiênico no caminho crítico do cronograma da obra. Mas se faltar, A obra paralisa instantaneamente. pois é, paralisa tanto para o diretor engravatado quanto para o ajudante de obra. O cronograma de 100 milhões vira refém total da garrafinha de água. Uhum. É fascinante isso. Porque o que o texto faz é justamente elevar esses itens básicos. Eles deixam de ser apenas detalhes menores ou despesas burocráticas. Ganham um status de emergência, né? Mais que isso, eles passam a ser reconhecidos como sustentação técnica. O raciocínio é implacável. Sem água para viver, EPI para se proteger e luz para operar, a obra simplesmente não existe. Sim, não tem parede sendo levantada sem luva. Mas olha, se os humanos compartilham tudo isso, o que acontece com os gigantes de metal? As máquinas. Tratores, geradores, eles também habitam esse ecossistema, né? E a mesma lógica deve se aplicar a eles, já que também têm um apetite voraz por insumos. Com certeza. Essa é a essência das regras 4 e 5. Os equipamentos também são trabalhadores, só que mecatrônicos. E adivinha, eles também não respeitam a divisão entre direto e indireto. Tem uma frase do texto que eu achei fantástica, que diz: o equipamento não pergunta de que lado está o crachá. É a pura verdade. Pega um gerador a diesel como exemplo. É o caso mais clássico. De dia, esse gerador está ligado na betoneira, nas furadeiras pesadas, ele está construindo a obra ativamente. Ou seja, força motriz total de trabalho direto. Exatamente. Mas aí a noite cai, a produção principal para, e esse mesmo gerador é usado para manter as torres de iluminação acesas para o pessoal da segurança e os computadores da engenharia ligados. Virou trabalho indireto na hora. Integralmente indireto. E aí a máquina comeu recursos nas duas pontas, servindo a funções totalmente diferentes. E os insumos que ela consome, pneu, filtro, lubrificante e principalmente o diesel, precisam ser controlados como suporte comum. Tá. E o que tudo isso significa na prática dos softwares de gestão? Porque imagina, se o gerador sustenta a betoneira e o laptop do engenheiro, como é que os sistemas tradicionais calculam a conta desse diesel? Eles geralmente erram feio. Sério? Tentam faturar metade para cada um? Sim.
Se conectarmos isso com a visão geral do material, tentar faturar o diesel exclusivamente para atividade A ou B é um erro metodológico primário. Tentar fazer rateio microscópico é um delírio matemático. Imagina a burocracia que isso gera, tentando cobrar 10 litros da ponte e 5 litros do escritório. É tipo tentar dividir a conta da água da chuva, né? Exatamente. O combustível é uma condição prática para a operação do sistema como um todo. Ele entra, é queimado, gera fumaça e desaparece. O foco não deveria ser para onde foi cada gota. E sim garantir que não falte, claro. Perfeito. A constatação de que tanto humanos quanto máquinas queimam recursos o tempo todo leva a gente para a grande conclusão do documento. Que seria como criar um cronograma que sobreviva à falta de um filtro de óleo, certo? Como a gente transforma essa filosofia de uso compartilhado em gestão pura e dura. Chegamos na regra 6, a revolução do balanceamento. Como eu falei antes, nivelar recursos sempre foi focar em evitar sobrecarga de horas-homem, né? O foco nas pessoas. Mas a evolução técnica que o texto propõe é tratar o balanceamento focando na sincronização precisa entre o suprimento e o consumo real na ponta. Parar de olhar para o relógio e olhar para o estoque. Isso. Tratar o insumo como entrada, saída, saldo e o estoque. O objetivo absoluto, inegociável, é garantir que a linha do estoque fique sempre no positivo. Inclusive, eles citam o Spider Project como o software ideal para essa lógica integrada. Eu adoro isso porque me lembra muito o fluxo de caixa de uma empresa. É uma metáfora financeira perfeita para fixar a ideia. Faz todo sentido. Conta mais. Olha, você pode ter a planilha de gastos mais linda do mundo prevendo um lucro absurdo, mas se o dinheiro que é a entrada não pingar na conta no mesmo dia que vencem os boletos que são as saídas, A conta fica negativa. e a empresa quebra por falta de liquidez. Na obra, é a mesma coisa. Se a taxa de consumo zera o tanque antes de o caminhão de diesel chegar, a produção sofre uma parada cardíaca. O estoque é a conta bancária do planejamento. Sim, eu concordo enfaticamente. E para fechar esse raciocínio mais técnico, eu trago a citação mais marcante de todas as fontes. O cronograma pode até ser bonito, mas sem material entrando na hora certa, ele vira só literatura técnica. Nossa, pesada essa. Literatura técnica. É para dar aquele choque de realidade mesmo, sabe? A fidelidade de um planejamento não depende de um gráfico colorido no computador. Depende de um material físico estar disponível na mão de quem precisa, na hora exata. Sensacional. Bom, acho que deu para recapitular brilhantemente essa nossa jornada. A gente começou desconstruindo aquele abismo falso entre o trabalho direto, que põe a mão na massa, e o indireto, que coordena de longe. Provando que a fronteira no campo não existe de verdade. Pois é, ambos compartilham o mesmo ar, a mesma água, o mesmo gerador queimando o mesmo diesel. O controle de um grande projeto exige olhar para o material que desaparece, para os itens consumíveis. Não é perfumaria, é a base da produtividade. Exato. Tratar o copo d'água com rigor matemático é a única forma de impedir que um planejamento perfeito vire ficção científica ou, como você disse, literatura técnica. E sabe, isso levanta uma questão super importante para nossa audiência, porque a gente viu que na engenharia pesada, ignorar um papel higiênico ou um filtro pode literalmente paralisar um projeto milionário. E isso transcende a engenharia. Totalmente. Então, a grande reflexão prática para quem acompanha a gente hoje é: dentro dos seus próprios projetos, seja na sua empresa, num hospital, na sua rotina do escritório. Sim. Quais são os consumíveis invisíveis que estão sustentando o seu sistema? Isso. O que você está esquecendo de balancear? Qual é o seu oxigênio de bastidores que, se acabar amanhã de manhã, vai transformar todo o seu lindo planejamento em pura literatura técnica? Fica aí essa provocação para a gente não esquecer as pequenas engrenagens. Uma excelente reflexão para fechar nossa imersão de hoje. Até a próxima, pessoal!